mundo caminha para a falta de professores. Saiu uma notícia. Tem um ou outro país aí que está muito equilibrado, que valoriza a educação, países nórdicos, tem experiências diferenciadas, mas no mundo geral, nós estamos caminhando para a falta de professores. Vai ter um apagão de professores, né? Um apagão de professores. É triste. E se você pensar, o Brasil, hoje, as faculdades privadas não formam mais para a docência. Sim. Porque antigamente a gente tinha excelentes faculdades da docência. A gente tinha aqui, por exemplo, Limeira, Piracicaba, que tinha a Unimep, que a gente conseguiu acabar com a Unimep. Sim. Depois, né, com a desvalorização, houve uma queda de procura, aí um monte de unisquina formando professor, as faculdades sérias, porque tem um investimento, né? Sim. Mesmo na privada, que era séria, elas não conseguiram competir com essas faculdades. Essas outras unisquinas da vida perderam espaço para educação à distância, que é assim que está formando professor hoje. É uma tragédia. E nós temos, né, um bolsão aí das universidades públicas, que tem a docência. A Unesp mesmo é uma faculdade que é de referência da docência. Sim. Pela quantidade de pessoas que ela forma. Só que é uma bolha pequena. E muita gente que sai dessas universidades públicas, sejam elas estaduais ou federais, eles vão para o sistema universitário para suprir, porque também tem necessidade, tanto no público quanto no privado. Então, para a educação básica, nós temos a luz amarela está acesa já faz algum tempo. Sim. Nós temos cobrado dos governos, né, a valorização dos profissionais de educação, porque não é só a valorização financeira, que isso é absolutamente necessário, um profissional com nível superior, mas é a valorização social. Sim. Porque os governos, eles estão descaracterizando a profissão docente. Muita gente desiste, não é nem só pelo salário, é porque a pessoa vai lecionar. Alguns municípios ainda têm condições melhores, mas, por exemplo, a maior rede do Brasil, que é a rede pública estadual, a pessoa chega, o professor que saiu lá da universidade com o sonho, com tudo aquilo que a professora aprendeu e com a vontade de transformar, quando ela chega na escola e ela fala isso, tem uma parcela que entra em choque e vai embora. Choque de realidade, né? Choque de realidade, pode ver. Muita gente que assume concurso são professores já da rede, ou professores que já inclusive aposentaram estão voltando. E assim, a gente precisa trazer professores novos para a nossa rede, né? Para a gente ter uma entrada de professores novos, e não só no estado de São Paulo, no Brasil, para a gente poder, né? Essa profissão é tão bonita, eu falo isso em todo lugar, porque o professor, ele forma todas as profissões. Sim. Todas. E é tão maltratado, né? Tão maltratado. E assim, se vocês pegarem, a categoria mais adoecida que existe é a de professor. Acredito. É estresse, depressão e doenças decorrentes, síndrome do pânico, desespero, tristeza profunda. E é uma doença psicológica, é seríssima e vai atacando o físico. Então, assim, nós temos uma quantidade de professores gigantescas afastados, porque, né, a falta de condições e a forma como o governo trata os profissionais da educação, eles não suportam. Não suportam. Então a gente, né, é uma profissão bonita, precisa ser respeitada e valorizada, que é isso que a gente luta todos os dias. Sim. Você comentou aí do fato que os professores estão sofrendo com saúde mental. A gente fez um podcast lá no comecinho, né, Diego? Sim. Falando que os professores já estão cansados. A gente pegou várias matérias, inclusive daqui de Limeira, pegou com dados estatísticos que o jornal daqui local fez, e tem bastante professor afastando. Eu sou da rede municipal e eu vejo que tem muitos professores afastando por estresse psicológico. Eu mesmo faço tratamento psiquiátrico, eu tenho crise de ansiedade,
né? Sim. Mas, assim, são fatores que, Fábio, somatórios, cara. Assim, é o salário? Pô, pode ser, mas é que nem você pontuou também. É aquela vontade de querer mudar e você ficar de mão atada porque você não tem a estrutura, Sim. você não tem um apoio, você não tem o apoio da sociedade, né? A visão que a sociedade tem hoje de um professor é complicado. Eu digo a sociedade no geral, sabe? Porque ali tem muitos pais que deixam os filhos na escola, não vê que tá deixando na mão de um professor, tá deixando na mão de um cuidador para olhar o filho dele, sabe? Chega numa reunião de pais, os professores os pais não vão lá ver o que o filho está acontecendo com o filho, sabe? Geralmente os pais que participam de reunião de pais são daqueles alunos que já são bons, já, que não há necessidade. E você vê que tem um abandono, sabe? E a escola fica parecendo, dá a impressão que é um depósito de criança, sabe? E eu vejo muitos professores que desanimam, que já acho que meio que já caiu a ficha, caiu a real, já meio que ligou o botão daquele, digamos, foda-se, e tá lá mesmo pela grana, e não tá querendo revolucionar o negócio. Eu até entendo o lado deles, eu não concordo com isso, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de revolucionar as coisas, eu gosto de chegar no local e transformar. Só que assim, você tem que ter uma equipe que esteja empenhada em fazer isso, e isso me atacou a crise de ansiedade. Não estou criticando a escola onde eu estou atualmente, mas assim, eu gostaria de ter uma equipe que quisesse transformar junto com a gente, para não ter esse problema, Fábio. Porque eu tenho certeza absoluta, se for pegar com os professores que estão com esse problema, são geralmente professores que querem mudar as coisas dentro de uma escola, não conseguem, ou talvez até pela agressão, porque a gente ouve muito relato de agressão também, Sim. principalmente nas estaduais, que eu já li bastante relatos sobre isso. Eu faço tratamento, agora a médica cortou a medicação, foi atenta, agora sem medicação. Quando você sentir a crise de ansiedade, você toma. Quando você não tiver, você não toma. Para não ficar dependente também do remédio, né? Com certeza. E assim, eu sou muito cuidadoso com meus alunos. Eu gosto de sempre estar trazendo atividades novas. E para quê? Para transformação social. Porque talvez a gente não vai colher os frutos, mas lá na frente o pinguim que a gente colocou ali na criança talvez mude. Eu acredito nisso. A gente tem que acreditar, Fábio. Eu sou muito disso, sabe? Eu fico vendo, às vezes, profissional da área ali, fazendo coisas que foi, pô, cara, não foi isso, eu não me formei para isso. Eu estudei em universidade particular, mas eu fui bolsista. Sim. Fui bolsista do ProUni. Consegui uma bolsa de 100%, me formei certinho, tranquilinho, 4 anos, já diploma, já tinha aquele sonho, né, que a gente fala, não é American Dream, né, é Teacher Dream, que é tipo assim, vou chegar na escola, vai ter bola, vai ter não sei o que, tal, uma sala acolchoada. Cara, cheguei na escola, que choque de realidade que eu tive, cara, era lâmpada pendurada, era bola furada, rasgada, era colchonete, não sei o que. Eu falei, meu, que é isso? Não é nada que eu aprendi na faculdade, nada, absolutamente nada. Aí o amigo meu que ficou uma semana comigo me ajudando, que ele é da rede estadual, ele saiu do município, foi pro estado, ele falou, cara, esquece a faculdade, cara. Aqui você tá no município, esquece. Aqui a coisa é mais embaixo. Não que seja ruim, cara, mas tem muita coisa para mudar, então esquece. Vai com esse pensamento aí revolucionário, mas vai devagarzinho, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Sim. E se você querer que aconteça de uma hora para outra, você vai passar mal. Eu não escutei isso dele. Eu falei, não, quero mudar. Eu sei que eu acho que eu vou conseguir mudar. E eu não consegui. Claro. Até porque é sistêmico isso. Sim. Entendeu? E por mais que muita gente não consiga perceber, é projeto. Sim. É projeto. É projeto. É para estar exatamente assim. Porque quem está lá tomando as decisões... Fala projeto de nação, tipo, é uma coisa nacional. Exato, Aliás, eu vou dar um exemplo concreto. Sim. Quando a presidenta Dilma sofreu um golpe, Sim. a primeira política que eles atacaram foi a educação. A primeira. Que o Temer, o ministro da educação do Temer era o Rocieli. Lembro. Que depois veio para São Paulo. Assim. Isso, o Mendonça e na sequência o Rocieli. Sim. Que fez que iniciou a reforma do ensino médio. Sim. Então, ele fez como ministro e veio para São Paulo para implementar. Certo? Olha como São Paulo sofreu 2 vezes. Então, assim, eles fizeram um projeto para destruir o ensino médio brasileiro. E o projeto é tão, para mim, óbvio, porque eles tiraram as disciplinas.
Tiraram português, tiraram matemática, tiraram aula de história, tiraram aula de geografia, sociologia, de filosofia, de química. E no lugar, encheram de itinerários formativos e não sei o que. Era 300 itinerários. O que rola por aí? Aí, o que a escola passou a ensinar? A escola passou a ensinar os itinerários, certo? Sim. Os projetos e as eletivas. Porque a eletiva é uma aula do que o professor não foi formado. Porque a escola integral tem isso. Sim. O professor dá aula dele e ele tem que dar uma eletiva, certo? Então ele pode dar teatro, ele pode dar aula de culinária, ele pode dar aula de etc e tal. E isso é uma armadilha, porque a escola tem que ter teatro. Mas ela tem que contratar um profissional. Sim. Não é, porque isso daí é aula de Google. Entendeu? Porque você não foi formado para isso. Sim, isso é verdade. Certo? É verdade, E é isso. Então, assim, eles tiraram o conteúdo do ensino médio. Eu dei uma entrevista essa semana, porque foi publicado. Olá, pessoal. Obrigado aí. Se você gostou, já curte, compartilha e se inscreva, tá? Valeu, gente.